Olá pessoal, boa tarde, boa noite, né? Tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula nossa da disciplina de projetos em comunicação, né? Em relações públicas. E hoje, dando continuidade ao nosso encontro, né? Da quinta-feira, que foi um encontro bem dinâmico, né? Bem interessante, com a participação de 2 ex-alunos, falando das suas experiências da realização do TG. Hoje eu quero trazer mais alguns detalhes para que a gente, na conversa nossa de quinta-feira, a gente possa ter um esclarecimento, né? Um bom esclarecimento do que é a monografia, do que é o projeto profissional, e vocês possam olhar com mais certeza, né, para aquilo que vocês têm como interesse realizar no trabalho de graduação a ser desenvolvido do ano que vem. Então, hoje eu vou falar um pouco mais de algumas características para que vocês entendam a diferença mesmo entre retomando algumas questões e mais pontuando outras, como é, para que serve e como se faz, monografia e o projeto profissional, tá bem? Então vamos dar início a essa reflexão, começando pela monografia, tá? Então a monografia, como vocês viram, né, a gente trabalhou um pouco mais das experiências, né, da realização. Eu estou pegando uma monografia aqui na mão, tá? A monografia, então, como uma forma de trabalho de graduação, né, de conclusão do curso, tem as suas características, tem as suas exigências e os seus critérios, tá? E que vocês precisam ter clareza de como que funciona, tá? Então, ela deve obedecer a esses elementos, tá bom? O que a gente tem que discutir, tá bom? Que ela preencha alguns requisitos muito importantes, tá? A existência de uma pergunta que se deseja responder. A monografia, ela é um problema de pesquisa a ser respondido. Eu vou trazer o exemplo aqui da Larissa, que foi uma monografia que eu orientei em 2017, que fala sobre a contribuição da atividade de relações públicas para o empreendedorismo social. Então, ela queria entender como que relações públicas pode, né, contribuir. Então, ela tinha essa pergunta. O que a RP pode fazer para a questão do empreendedorismo social? Né? Que benefícios, que vantagens, o que a RP traz para o empreendedorismo social? E aí ela perseguiu ao longo da reflexão dela a busca por essa resposta, né? Então ela faz essa pergunta lá no começo e ela tenta responder lá na conclusão ou nas considerações finais que resposta que ela teve. Como que pode ser? Quando faz, o que faz? E ela, né, vai construindo esse pensamento por meio de autores, por meio de pesquisas, e lá na frente ela responde a essa pergunta, ou essa dúvida, ou esse problema de pesquisa. Também tem como requisitos a elaboração de um conjunto de passos que permitam chegar a essa resposta. Então, ela tem um método, tem um jeito próprio de ser feito, uma construção de capítulos, uma construção de etapas, uma construção de ferramentas de estudos, que são, assim como no projeto prático também, mas elas são muito particulares para ajudar a busca dessa resposta. E também tem como requisito a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. Então, por quê? Por ser um estudo científico, por ser um estudo acadêmico, ela vai ter que trazer elementos, né, como referências, citações, livros, autores, pesquisas com metodologia rigorosa, com metodologia bem apresentada, muito bem trabalhados e apresentados isso no texto, a fim de que passe confiabilidade de que aquelas informações que ela coletou são informações
boas, né? São informações de confiança, tá bom? As fases de uma monografia. Então, para fazer monografia, precisa passar por algumas etapas. Primeiro, a fase decisória, referente à escolha do tema, a definição e a delimitação do problema de pesquisa, que é a fase que nós estamos. Então, se você ou alguém aí optar por uma monografia, agora é hora de definir, né, de decidir qual é o assunto. E às vezes essa é uma fase até longa demais, tá? No mestrado, no doutorado, gente, a construção do projeto de pesquisa, né, daquilo que se pretende estudar, né, desse pré-projeto que a gente chama aqui, ela é muito longa e ela passa por aprovações, inclusive de bancas, porque às vezes o aluno, o estudante ou, né, o pesquisador não dá conta de posicionar todos os elementos que ele quer estudar e às vezes fica complexo. Então, decidir e escrever esse projeto é o primeiro momento. Depois, fase construtiva. Refere-se à construção de um plano de pesquisa e à execução da pesquisa propriamente dita. Então, uma vez que você decidiu o tema, decidiu o que vai pesquisar, parte para a elaboração do projeto de pesquisa. Deixa eu ver se a gente tem aqui o projeto da Larissa nos anexos. Tem. Aqui, ó. Então, olha para vocês darem uma olhada. Ó, no final do trabalho, tem o projeto de pesquisa que ela fez, né? E aqui tá o tema, que é o que vocês vão fazer agora. Delimitação do tema, apresentação, problema de pesquisa, aí vem um estudo breve, né, do que vai ser trabalhado. Então, essa é a fase construtiva. Ela parte por duas etapas, que é fazer o plano, que é o projeto de pesquisa, e depois começar a fazer a pesquisa em si. Começar a fazer as leituras, começar a fazer os contatos, né, e a buscar esse conhecimento, tá? Separar quais são os autores que vão te acompanhar, eliminar aqueles que não estarão, tá? Depois vem a fase redacional, que é referente à análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva. Então, você analisa essas informações e parte para a sistematização das ideias e colocação disso no documento, que é o que ele fala, relatório final. Na verdade, você vai fazendo, vai pesquisando e vai escrevendo, né? Vai relatando, tá? Mas, por outro lado, a gente fala muito isso, a gente de RP usa muito essa fala do Felício, que monografia você não consegue avançar muito se você não tiver com a caixa d'água cheia, né? O que é isso? Você tem que ler bastante, ou ler o suficiente para você entrar no universo, entrar no assunto que a sua pesquisa pede. Vamos imaginar que você queira falar sobre, a gente já falou, de crises, né? Como é que você vai falar sobre crise se você não leu? Né? Se você não conhece os autores, se você não tem a base de informações. Então é preciso ler sobre o assunto para você começar a construir e a elaborar as ideias e transportá-las para o papel. E depois vem a fase da apresentação, que é a apresentação do relatório de pesquisa deverá obedecer às formalidades requeridas pela academia. Então você finaliza, elabora toda a pesquisa e finaliza ele dentro dos critérios da academia, que é diagramação, uso das citações dentro das normas da BNT, toda a organização de pré-texto, texto, pós-texto, sumário, anexos, apêndices e por aí vai. Então, a diagramação, a encadernação, que é outra questão que também vem colocada, capa dura, não é capa dura. Então, assim, tudo isso traz como fase de apresentação, além, é claro, da apresentação pública, que é a banca, tá bem? Para que serve? Então, o objetivo fundamental, a gente já fez uma reflexão sobre isso, né, no encontro com os dois alunos, mas o objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos, tá? Então, você vai responder, né, a algumas perguntas, que são as suas perguntas sobre determinado tema, mas a partir de procedimentos científicos.
Então, serve para entender ou estudar um fenômeno. Então, você gosta do fenômeno das crises em redes sociais, você gosta do fenômeno dos influenciadores digitais, ou você gosta do fenômeno dos eventos, ou você gosta da questão da comunicação interna 4.0, não sei, qual tema que diz respeito a você, ou relações públicas na área de esporte, ou qualquer tema que seja. Então você vai, para que serve? Para entender e estudar um fenômeno que tá aqui na sua cabeça e te instiga a querer saber, tá? Serve para gerar conhecimento científico, muitas vezes é um passo de iniciação científica, te coloca dentro do mundo acadêmico. Muitas pessoas se descobrem como pesquisadores ao fazerem monografias, tá? Contribui com a sua área de formação, porque você também devolve para a área de relações públicas, por exemplo, um estudo, um conhecimento que talvez não tenha, né? E aí é legal você oferecer uma contribuição, né? Dentro de um universo tão grande, você pega um tema e estuda aquele tema, e aí você ajuda outros pesquisadores, ou outros alunos, ou até professores a refletirem sobre aquela questão, tá? Serve para encontrar respostas para um problema, que é a principal razão da monografia. Serve para enriquecimento pessoal, acadêmico, porque você vai ter um aprofundamento de conteúdo, de texto, de leitura de mundo e do próprio tema que você escolheu, porque você vai ler muito, você vai se apropriar muito de um tema. Você vai ser quase que um especialista daquele assunto. Também serve para adquirir a prática dissertativa na escrita científica e desenvolver capacidade intelectual de aprendizagem e raciocínio. Então, a escrita científica, o texto erudito, o texto bem construído, quem vai fazer a monografia, né, se prepara, ele fica muito bem, vamos dizer assim, preparado com isso. Ele ganha muito com isso, né? Porque o texto acadêmico ele é bem característico, não é um texto jornalístico, um texto mais leve. Ele tem características específicas e te faz refletir, né? Te dá método, te dá processo, que é muito próprio de quem faz estudos científicos, tá bom? E aprimora o seu raciocínio, tá? E ele é um dos formatos de trabalho de graduação que serve como um requisito parcial para você adquirir seu certificado. Então, ele é uma exigência das tantas que vocês têm que ter para receber o certificado, tá bom? Então, essas são as razões, os benefícios, vamos dizer assim, da monografia. Passos para fazer uma monografia. Então, o que é importante que vocês pensem? Definir uma ideia, tema, assunto a ser investigado. Então, você tem que começar a fazer uma análise interna, né? Já é alguma coisa daquilo que vocês têm como interesse. Então, você vai começar a eliminar, eu sugiro, elimine o que você não gosta e deixa uma lista daquilo que você gosta. Tomar conhecimento do assunto. Então, primeiro que você escolhe o tema, depois você começa a estudar, fazer leitura, levantamento bibliográfico, baixar texto da internet, procurar livro, até podcasts, assim, você vai começar a estudar e tomar conhecimento do assunto que você vai tratar. Tem que elaborar um projeto de pesquisa, que é o que a gente vai fazer nessa disciplina, né? Que é o projetinho ou o pré-projeto da pesquisa. E aí tem todo um cronograma que ele prevê que você vai trabalhar lá na frente. Efetuar leitura sistematizada, então depois de feita esse comecinho aí, que é conseguir escrever esse projeto, deixar o projeto arrumadinho, você vai começar por um período de leitura mais intensa, tá? Você não vai conseguir, assim que fizer o projeto, começar a escrever seu TG ou a sua monografia. A monografia, ela parece que tem um delay, né? Como a gente brinca, né? Ela tem um prazo que você fica ali, que você não consegue ver, porque a gente acha que produzir é só escrever. É fazer, escrevi 5 folhas, escrevi 6 folhas, escrevi 3 folhas. Você produziu. Mas em monografia você não consegue escrever nenhuma frase se você não tiver leitura sistematizada. Se você não parou um tempo o suficiente para ler, conhecer as teorias, conhecer os autores, o que se fala,
e colocar aquelas peças todas lá, começar a encaixar essas peças no texto, tá? Então, o texto, ele é consequência de leitura, tá? Depois você tem que definir metodologias de abordagem do tema. Ah, então tá bom. Então eu quero falar sobre influenciadores digitais. Como que eu vou usar? Ah, eu no primeiro momento eu vou estudar o que os teóricos estão falando sobre isso. E aí eu vou lá, pego a Carolina Terra, pego alguns estudiosos lá da USP, vejo outros artigos, outros livros que estão saindo sobre isso e vou escrever sobre isso. Mas depois eu quero entrevistar também os influenciadores, fazer perguntas para eles. Isso é um tipo de pesquisa, tá? Pode ser um estudo de caso, pode ser uma entrevista em profundidade, pode ser um grupo focal. Então, são métodos, metodologias que eu vou estudar, ou documentos de uma empresa ou de uma organização, ou vou lá e retiro, vou lá na página da influenciadora digital X e vou fazer uma análise do perfil dela, coleto todas as informações por um período, eu crio uma sistemática de metodologias de estudo, tá? Isso é sempre com orientação do seu professor, gente. Você sozinho, neste momento, você não consegue perceber que métodos, né, ou separar quais são os métodos mais adequados para poder você construir essa reflexão, tá? Realizar pesquisa de campo, se for o caso, vou lá fazer um questionário, vou entrevistar X pessoas, né? Ou vou lá fazer o grupo de foco, né? Com 5 consumidores do blog e tal, para ver o que eles pensam. Então, assim, eu vou ver qual é o método mais adequado. Redigir os capítulos e formatar o relatório conforme as normas da ABNT e da instituição de ensino superior. Então, depois que eu li, que eu já fiz pesquisa, que eu tenho informação, a história é, você vai lendo e vai redigindo, redigindo. Você não vai ler tudo, fazer todas as pesquisas e depois redigir. Mas, assim, a redação dos capítulos vai te acompanhando nessa evolução, né? Até porque você tem que pôr no papel, não vai adiantar. Então, você vai estruturar o documento com as exigências, conforme as normas da BNT, então, desde da margem ao tipo de letra, ao tamanho de letra, ao espaçamento das letras, até a estruturação dos capítulos que cada instituição de ensino, né, orienta como deve ser. Organizar a apresentação pública, então finalizar isso daí, né, entregar o trabalho e depois organizar a apresentação pública e apresentar a banca examinadora. Então, esses são os passos principais para a realização de uma monografia, tá bom? A estrutura de apresentação de uma monografia. Então, de modo geral, tá? Eu tenho elementos pré-textuais. Que são os elementos pré-textuais? Então, gente, eu vou começar a falar com vocês com vocabulário mais técnico, tá? Nessa disciplina. Porque senão eu vou ter sempre que ficar como se fosse abrir parênteses e ter que ficar explicando sempre. Elemento pré-textual é tudo que vem antes do conteúdo do trabalho de fato. Então, a gente tem um pedaço do trabalho que é trabalhoso e que ainda não é a pesquisa em si, mas são capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo, o abstract que eu não coloquei aqui, lista de ilustrações, listas de quadros e o sumário. Então, assim, tem uma série de elementos que vem antes, ó, olha aqui, ó quantas folhas, né, a monografia pede de elementos que são antes do texto, né, em si. É só a partir da introdução que eu vou começar a escrever, vai ter conteúdo de verdade, que vai ter a reflexão do tema que eu me propus a estudar. Antes disso, gente, dá pelo menos umas 10 páginas que a gente chama de elementos pré-textuais, tá bom? E tem que tomar muito cuidado porque eles fazem parte daquilo que você tem lá dentro. Se você tem muitas figuras, se você tem muitos quadros, se você tem muitas ilustrações, você vai ter que fazer separação disso daqui em listas antes, tá bom? Um minutinho. A outra questão é ficha catalográfica, que é outra coisa que tanto tem na monografia quanto no trabalho profissional. Mas aí o pessoal da biblioteca orienta a execução da ficha bibliográfica,
tá? Ficha catalográfica, que é essa ficha com os dados da biblioteca. Olha aqui para vocês verem, tá? Terminando essa parte, que fica, na verdade, pro final, tá? Então, depois que você escreveu todo o texto, que é o meio aí, daí que você vai fazer a parte do pré-textual e pós-textual. Porque você não consegue escrever dedicatória antes, você não consegue escrever folha de rosto. Isso é alguma coisa que vem mais para finalizar o projeto. Então, você tem que começar a escrever os capítulos, tá? Mas a estrutura desse trabalho, ela é o que a gente está vendo aí. Depois vem os textos, e aí vem a introdução, aí vem toda a construção dos capítulos, capítulo 1, 2, revisão bibliográfica, metodologias, tá? Conclusão, que são as informações que são o núcleo do seu trabalho, né? O conteúdo que você se propôs a refletir e a escrever, tá bom? E isso daí é a fase trabalhosa, é onde está a grande contribuição acadêmica mesmo do seu projeto, tá? Da sua monografia. E por fim, como que a gente finaliza, né, o trabalho monográfico? Ele não acaba na conclusão, né? Você tem que apresentar outros elementos que a gente chama de elementos pós-textuais. As referências, que são os autores, as fontes que você usou para realizar o trabalho. E aí são as inúmeras fontes que você usou, não só livros, não só artigos, não só impressos, mas digitais, né, e outras formas de apresentação, né, de plataforma, você tem que indicar. Por exemplo, se você assistiu um filme e aquele filme de alguma forma contribuiu para a sua realização do seu trabalho, você vai indicar aquele livro, aquele filme nas suas referências. Você vai ter só que usar a norma correta de como a gente indica filme nas normas da BNT, tá bom? Mas tudo isso vocês conseguem nas normas da BNT, que a gente baixa da internet também, tá bom? Normas da BNT para citação, tá? E referências bibliográficas. Depois vem o glossário, que quem quiser pôr, às vezes o projeto pede, né, uma lista com palavras a serem explicadas, mas a maior parte não usa. Aí tem o apêndice e os anexos. O apêndice apêndices são documentos, textos complementares feitos pelo autor. Então, é alguma coisa que foi algum estudo, que foi algum projeto que aconteceu, que você precisa apresentar e que lá dentro do trabalho não cabia, era excesso. Então, você põe ali como apêndice. Geralmente, a transcrição das entrevistas, tá? São conteúdos que são colocados no apêndice. E os anexos são documentos ou outras informações que você julga necessários para a explicação de alguma questão que está dentro do trabalho, e aí você coloca no final, né, esse conteúdo que não cabe lá dentro, mas cabe lá fora, para uma investigação, para um esclarecimento que de repente o leitor precisa ter, ele vai lá e entende melhor. Por exemplo, eu estou falando de uma... lá a gente deu o exemplo lá da queda do avião lá da Gol ou da TAM. E aí, no seu estudo sobre crises, né, você estudou os acidentes aéreos e aí você estudou o que os jornais da época falaram. De repente, você pode colocar todos os anexos daquilo que você pegou de estudo dos jornais da época, entendeu? As matérias, né, um print e colocar lá nos anexos. Então, só para vocês entenderem que a construção desse trabalho, ele envolve elementos que vêm antes do texto, que é o conteúdo em si, toda a reflexão, e elementos pós-textuais, que são depois do conteúdo, tá? Já falamos. Agora a gente vai falar das características do projeto profissional, tá bom? O projeto profissional, tá coçando meu olho. O
projeto profissional tem como características obedecer aos critérios de coerência, consistência, originalidade, criatividade e acabamento, tá? Então, ele tem que ser alguma coisa coerente com a sua formação recebida. Então, às vezes eu fico um pouco assim como uma pessoa chata, né? Porque às vezes o aluno vem nessa disciplina propor um projeto de conclusão de curso, um trabalho, mas aí você fala, puxa, mas isso daí não é relações públicas, né? Ele passou 4 anos estudando, né, sobre uma área, pesquisando, se aprofundando, daí chega lá no trabalho de graduação, ele não tem, às vezes, suporte para estudar alguma coisa ou para fazer alguma coisa. Por exemplo, tem alunos que muitas vezes vieram falar comigo que queriam fazer documentário. Eu falei, gente, sinto muito, mas isso não condiz com um trabalho que tenha coerência com a formação que você recebeu. Você vai para a banca, primeiro que o orientador não vai poder ser relações públicas. Segundo, como que você vai pensar um documentário, estruturar um documentário e você nunca estudou isso de verdade. Isso não está previsto na grade de relações públicas. Então, assim, tem que ser um conteúdo que tenha a ver com a formação que vocês receberam. E que ele seja consistente, que ele seja viável, né? Que por mais que ele seja original, diferente, criativo, mas que ele tenha, né, começo, meio e fim, a ideia dê conta de ser realizada, tá? E o critério que a gente coloca aí como acabamento, o trabalho profissional, ele vai exigir esse elemento estético mais do que o monográfico. Embora o monográfico tenha exigências padrão, né, ele não é pesado nesse aspecto, ele não é caro, ele não é tão livre, né, que faça você, né, aplicar toda essa possibilidade, tá? Por outro lado, se você opta por fazer, mas também não faz, isso soa como meio que foi feito meio nas coxas, entendeu? Então, o trabalho profissional, você tem que ter clareza de que ele vai exigir de você layout, uma qualidade de impressão um pouco maior, né? Eu tenho alunos, por exemplo, que falam, professor, eu não tenho dinheiro para poder imprimir tudo em capa dura. Eu vou fazer um capa dura para ir para a biblioteca e os outros eu vou fazer aspiral. Na monografia não tem problema nenhum, né? Agora, e num trabalho profissional, como que a Júlia apresentou? Como é que você vai fazer, vai entregar um para a biblioteca, sendo que a proposta de acabamento faz parte do projeto? Então ele fica um pouco mais caro porque faz parte do pacote toda essa diagramação, toda essa elaboração estética, inclusive, tá bom? Adequada com a proposta. O projeto profissional tem na escolha do cliente ou do mercado, tem na escolha do cliente e mercado na pertinente coleta de dados e nas soluções apresentadas indicativos de seus resultados. Então, assim, você escolheu adequadamente seu cliente? Porque às vezes, gente, você não escolhe uma empresa legal para você fazer, e aí ela não te dá subsídio, ela não te dá energia, ela não te dá informação, e aí fica um trabalho pobre, fica um trabalho, sabe? Puxa, podia ter encontrado um caminho mais interessante, né? Ou um tema ou cliente mais interessante, porque se você não escolhe adequadamente, o resultado pode ser comprometido. Assim como as pesquisas são importantes, a criatividade na solução, né, que é uma das coisas que a gente mais busca nos trabalhos de relações públicas, é que o quanto de sacada, né, esse aluno tem para tentar solucionar um problema, ou então ele vai para o mesmo caminho de sempre. A gente brigou por muitos e muitos anos, né, todos os trabalhos, eu lembro, vamos colocar nos últimos 10 anos antes, vamos dizer assim, todos os trabalhos do RP previam um mural. Chegou uma hora que a gente falou, gente, pelo amor de Deus, vamos sair dessa, né? Vamos olhar para outro lado, vamos tentar soluções mais criativas, né? Mas não, todo mundo chovia no molhado, tá? Então, isso é uma das questões que o trabalho profissional traz como exigência.
É desejável que o projeto profissional preencha os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Clareza do problema, oportunidade do cliente ou do mercado. Então, assim, o que eu quero? Esse cliente precisa de verdade do que eu estou propondo para ele? O mercado que eu estou tentando propor uma solução é um mercado que de fato está sendo bem explorado? Então, assim, porque às vezes eu não consigo medir exatamente o que o cliente está querendo. Eu lembro de um TG que estava praticamente pronto, mas ele não... que era uma solução, relações públicas para uma escola de samba, aqui de Taubaté. E assim, a aluna não conseguia coletar dados o suficiente que justificasse o que RP faria de diferente ali dentro, entendeu? Então, assim, era uma escola de samba que tinha um viés social, mas aí era uma ação cultural, era uma ação de comunicação ou era uma ação de responsabilidade social? Então, assim, o negócio não se encaixava, porque não tinha clareza da oportunidade, não tinha clareza do que o cliente precisava de verdade, tá? Então, perceber a sacada do cliente e daquele mercado é muito legal, é muito importante. A elaboração de um conjunto de dados, o cenário interno, o cenário externo, a fim de que seja importante, seja possível você fazer boas reflexões, bons diagnósticos e trazer as soluções que a RP pode trazer para esse cliente. Então, assim, coletar dados é uma das tarefas mais árduas dos trabalhos profissionais, tá bom? Pesquisas, muitas pesquisas. A apresentação de soluções adequadas, pertinentes, criativas aos cenários estudados. Então, assim, não é chover no molhado, como eu já disse, não é ir pelo mesmo caminho, mas falar, para esse cliente serve isso. Gente, e vou abrir aqui a realidade. Quantas vezes os alunos chegaram à minha frente e falaram assim, fez o briefing, fez a pesquisa, analisou a pesquisa, fez diagnóstico, daí eu falo assim, agora então vamos lá, agora vamos pensar que ações que cabe para esse cliente. E aí, sabe, não vinha nada de novo, nada de diferente, né? Ou às vezes não sabia nem, professora, não sei o que esse cliente precisa. Então, assim, isso já vai estar dando pitadas, dicas de quanto você está preparado para poder solucionar problemas. Olhar para informações e propor soluções, tá bom? Isso é muito importante, soluções criativas, pertinentes, viáveis, que é outra coisa que a gente também cobra, né? Porque às vezes também você vai fazer um projeto super interessante, mas esse cliente não tem dinheiro, ou seja, isso daí não tem nada a ver com a realidade dele. Então, assim, são muitas coisas que vêm na discussão do projeto profissional. A aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo da formação e desenvolvimento de novos, se for o caso. Então, assim, a gente tem que ver aqui o conhecimento aplicado no projeto profissional. Tem que ver você fazendo pesquisa e acertando na pesquisa. Você fazendo os briefings, fazendo as análises SWOT, se for o caso, ou os diagnósticos, planejamento bem feito. Depois, na hora que for fazer, vai propor um material para divulgar, saber diagramar, sabe? Então, assim, você vai aplicar conhecimentos. Ou então, professora, eu estou indo para uma área que eu não conhecia muito, mas eu quero aprender. E aí, ali, né, buscar mesmo desbravar uma nova área, tá? É claro que você não vai fazer coisa que não seja de RP e tentar fazer no último semestre, que é o exemplo que eu dei do documentário. Aí também não dá. Mas é algum tema que você, de repente, sinta que, eu gostaria de ser melhor nesse tema. E aí o TG pode te ajudar a aprimorar essa formação. Bem? Fases, assim como o projeto profissional, monográfico, o projeto profissional também tem as suas fases. E a gente vai quase que na mesma estrutura. A fase decisória, que é a fase que a gente está, que é escolher o tema e definir e delimitar esse cliente ou esse mercado, porque muitas vezes não é cliente, às vezes eu quero propor uma empresa. Então eu quero criar uma empresa de relações públicas ou de comunicação ou de eventos, e aí eu tenho que estudar esse mercado, né?
A fase de viabilização, que é a verificação do aceite e do apoio do cliente, porque às vezes você fala, eu quero muito fazer um projeto para aquela empresa tal, né? Eu já tive aluno que quis fazer um TCC para TAM. Ele jurava que ele ia conseguir fazer o TG dele para a companhia aérea. Eu falei, gente, não tem jeito, eles não abrem, eles não atendem estudante de graduação. Professor, mas eu tenho um conhecido lá e aí escreveu o TG, o projeto inteiro, o projeto de pesquisa. E claro, gente, na hora que o ano virou, na hora que começou, não consegue nem fazer contato com a empresa. Né? Você vai mandar um contato aonde? Então, assim, tem que ter o apoio e o aceite desse cliente. Esse cliente tem que aceitar que o seu trabalho seja feito. E aí a gente tem documentos, se vocês precisarem, que a universidade emite para vocês mandarem, a secretaria do departamento emite para vocês buscarem esse cliente e se apresentarem. Verificar condições pessoais, técnicas e estruturais para a realização da ideia. Então, eu tenho fôlego, eu tenho dinheiro, eu tenho conhecimento suficiente para fazer isso tudo, tá? Ou, como a Júlia disse, eu consigo fazer sozinha ou eu preciso de alguém mais? Então, para definir esse tema, esses elementos todos têm que vir nessa reflexão, tá bom? Que aí você vai, é viável, o tema é interessante, eu gosto e é um tema viável, tá bom? Fase construtiva, referente à construção de um plano de trabalho, contatos, visitas, pesquisas e a execução da estrutura do projeto propriamente dito. Então, você vai ter que começar a estabelecer um contato, se já conhece alguém, formaliza isso por meio de uma carta, que a universidade também, lá na secretaria, eles oferecem para você, faz visitas, faz contatos, tenta conhecer, principalmente quando é um cliente que vai prestar uma assessoria, é desafiador. Esse TG aqui, por exemplo, que é o da Stephanie, ela fez para a Associação de Bairros, Associação Amoar, que é a Associação de Bairros dos moradores do bairro do Araretama, em Pindamonhangaba. A Stephanie era uma belezinha, muito educada, mas ela começou a perceber, a partir das visitas dela, que existia um problema político dentro da ONG, ou da Associação de Moradores de Bairro, que era uma disputa política entre dois membros. E ela, o que ela fazia? Ela não podia nem estar do lado de um, nem do outro. E aí ela foi, equilibrando para conseguir terminar esse TCC. Quase desistiu, porque era um que negava falar com ela porque achava que ela estava puxando o saco do outro e ela não estava. E se ela falasse com um, o outro não ia gostar. Olha para você ver o desafio que pode acontecer num cliente quando as coisas não são claras, ou quando você entra lá dentro, daí que você vai descobrir a realidade, a verdade do cliente, tá? Então, muitas coisas a gente só descobre lá, tá bom? Então, por isso que é importante essas visitas, esses contatos, esses acordos anteriores, prévios, para que não fique maldita, ou seja, não dita algumas coisas que deverão acontecer lá na frente. Explica tudo como vai funcionar, tá bom? Fase redacional e prática, referente à análise dos dados e informações obtidas na fase construtiva, é a organização das ideias de forma sistematizada, visando a elaboração do relatório final. Então, você vai coletando as informações, é claro que à medida que já vai coletando, já vai redigindo os textos, já vai diagramando, fiz o briefing, escreve o briefing, põe o briefing lá, agora vamos fazer um planejamento de uma entrevista com as lideranças, faz o planejamento, vai lá. Então, assim, vai coletando e construindo essa informação e redigindo os textos, porque não tem jeito. O trabalho, eles falam relatório final, porque na verdade ele é um documento que se chama de relatório, tá? Mas no nosso caso é um documento de planejamento, tá bom? Que é o próprio texto final do trabalho. E por fim, a fase de apresentação, que é a própria finalização do projeto, da diagramação,
capa, né? Colocação dos layouts, dos materiais que você vai propor. Então, você vai propor um evento, vai ter uma peça gráfica, vai ter uma logomarca, tudo isso vai ter que aparecer, tá? Porque você está fazendo um projeto de comunicação. Aí vai ter uma logomarca. Qual que é a logomarca? Ah, vai descobrir um dia qual vai ser essa logomarca. Não, vai estar tudo aqui escrito no trabalho. Né? Nós vamos fazer um panfleto para distribuir lá na associação de bairros para o dia do evento, para chamar para o evento. Cadê o panfleto? Vai ter que fazer esse panfleto. Vai ter que apresentar ele aqui no planejamento. Tá? Então, tudo isso vai ter que estar dentro da construção desse relatório, dessas informações. E a finalização, diagramação, né? Não precisa ser tão bem elaborado, né? A Luísa com a Júlia optaram, foi um querer delas, que o trabalho fosse muito bem diagramado. Então, elas partiram para contratação de um profissional. Então, foi um profissional que fez a diagramação. A folha aqui, para vocês terem uma ideia, é uma folha couché, com brilho, tá? Então, assim, você vê que a gramatura do papel é maior. Então, assim, houve um investimento para finalizar esse material, tá? Que é a fase de apresentação. E também tem a apresentação da banca, tá? Que também tem as orientações próprias de como acontece. Para que serve o projeto profissional, tá? O objetivo fundamental do projeto profissional é levar o aluno a experimentar realidades concretas, com trabalhos de alto padrão acadêmico, que se distingam no mercado e contribuam para a melhor formação profissional. Então, assim, você aplicar conhecimentos ou realizar alguma técnica, alguma prática que você, ou várias técnicas e várias práticas que você adquiriu ao longo da sua formação. Você pode aplicar técnicas desde diagramação ao planejamento, a realização de eventos, de pesquisas, depois diagramar material, elaborar peças gráficas, editar conteúdo audiovisual, ou planejar um conteúdo audiovisual. Então, assim, você vai vendo que é a apresentação de um projeto mais prático em termos de aplicação do conhecimento técnico, tá? Para que serve? Para preparar os alunos para enfrentar o cenário social e mercadológico com sucesso. Então, ele te abre mais tato para a questão mercadológica, tá? Envolvimento e integração às realidades concretas das organizações. Então, você já tem uma noção de como é que é. Então, por exemplo, as meninas vão descobrir na prática, a Stephanie lá descobriu na prática o que é relações públicas comunitárias, né? O que é fazer relações públicas num bairro, numa comunidade, numa associação de bairro, que tem problemas políticos, que tem problemas ali de relacionamento, e ela teve que levar isso, né, equilibrar essa questão, tá bom? Então, assim, você se coloca dentro de uma realidade mais concreta do que é as organizações. Produzir trabalhos de qualidade que atendam às necessidades de comunicação das empresas e da sociedade. Então, você pode fazer para qualquer tipo de organização. Como eu disse, desde de um destacamento militar, né, a uma igreja, a uma ONG, a um sindicato, a uma empresa, a uma associação de bordadeiras, pode ser inúmeras, né, os tipos de negócio que vocês podem oferecer o serviço. Gerar conteúdos bem trabalhados, sustentados em pesquisa, planejamento, diagnósticos profundos e corretas estratégias. Então, ele não é feito nas coxas, tá? Não é um projetinho que você faz, você tem muita sustentação, tem muita análise, tem muita pesquisa. A gente tende a dizer que os trabalhos de relações públicas, de conclusão de curso, são um dos trabalhos mais difíceis, porque ele é cheio de etapas, ele é cheio de tarefas, né? Porque ele é bem sustentado, ele faz o processo de relações públicas acontecer de fato. Pesquisa, diagnóstico, planejamento e assessoria, porque você vai assessorar, você vai estar dando orientações para o seu cliente, tá bom? O
o trabalho profissional é um dos formatos de TG dentro dos possíveis, né, dentro do departamento, que serve como requisito parcial para que você adquira seu certificado, assim como a monografia. Por que é requisito parcial? Porque não é ele sozinho que te faz você ganhar, você ter o diploma, tá? É as disciplinas cursadas, o estágio cursado, a atividade complementar cursada, né? E o TG. Então, ele é uma parte, né, das obrigações do estudante para conseguir o diploma. Aplicar o conhecimento em uma realidade concreta, então você pega o seu conhecimento e aplica numa situação, e aí você aprende situações ali, né, no dia a dia, tá? Então, é uma situação de uma entidade, é uma situação de uma igreja, é uma situação de uma empresa, de uma pequena empresa, de uma média empresa, então você aplica o seu conhecimento de relações públicas ali, né? Aplica a pesquisa, aplica o diagnóstico, aplica o planejamento, aplica a organização de eventos, aplica a gestão de crises, aplica, tá? E ele serve para abrir mercados, aproximar estudantes de profissionais e de empresas. Então, assim, muitas vezes ele já é um portfólio, né, do que você fez e que pode ser apresentado como um trabalho legal, né? Ah, ele é só um trabalho acadêmico? Não, gente, ele é o seu trabalho de graduação, que já é algo a ser mostrado no seu currículo, tá? Claro que quanto mais bem feito, mais você deve mostrar, tá? Porque ele já é um aprendizado, assim como a monografia, também tem que ser indicada no seu currículo, tá, gente? Então, ele serve para abrir mercados, porque você pode já dizer, olha, eu já sei fazer isso, eu fiz edição de vídeo no meu TG, eu fiz planejamento de eventos no meu TG, né? Eu fiz comunicação interna no meu trabalho de graduação. E isso é aprendizado que você tem como comprovar, tá? Eu acho que é aqui, né? Definir passos para fazer um projeto profissional. Definir a ideia, tema, assunto. Peraí, gente, deixa eu só ver se eu... É aqui mesmo, aqui mesmo. Eu tô meio... Aqui. Definir ideia, tema, assunto, cliente ou mercado. Então, a gente já falou sobre isso. Tomar conhecimento do assunto, fazer leituras, levantamento bibliográfico, tendências, realidade do cliente, do mercado. Então, você vai estudar tanto o mercado do cliente, quanto o próprio cliente. Então, você vai ter que fazer boas análises, bons estudos, boas leituras. Então, o começo dos trabalhos profissionais, eles são mais teóricos, porque é um período de leitura e conhecimento de uma realidade, tanto interna, que é o cliente, quanto externa, que é o cenário que ele está envolvido. Entrar em contato com o cliente para obter autorização, a gente já falou. Elaborar o projeto de pesquisa, que é o que a gente está fazendo agora, com atenção ao cronograma de trabalho, porque o projeto de pesquisa é para te ajudar a executar bem o seu trabalho. Se você faz um projeto e engaveta ele não está te ajudando em nada, tá? Ele tem que estar ali junto com você o tempo todo, na mesa, no meio da sua papelada, dos seus documentos, dos seus livros, porque você sempre vai olhar quais eram os meus objetivos, né? O que é esse mercado, que dados que eu tenho aí, como é que está o meu cronograma, eu estou cumprindo com o cronograma, né? Porque lá no projeto a gente vai fazer o cronograma do que vocês vão fazer o ano que vem. Efetuar leituras sistematizadas, como anotações, referências, fontes, dados, outras pesquisas sobre o cenário. Então, você tem que fazer leitura sistematizada, que é uma leitura dirigida sobre as questões próprias daquele cliente, daquele tipo, né, de conteúdo que você está trabalhando. Realizar contatos e visitas ao cliente, tá? Hoje não necessariamente você precisa estar lá fisicamente, no passado sim, muitas vezes precisava fazer um contato tete a tete para poder a empresa te abrir. Hoje não é tão necessário, tá? Um bom contato estabelecido via as diversas formas, telefone, redes sociais, às vezes abre as portas, tá? Não precisa ser de fato um contato físico. Definir estrutura de abordagem do projeto, como briefing, fundamentação teórica, pesquisas quali e quanti, diagnóstico, planejamento estratégico e tático, porque o planejamento estratégico é pensar o conjunto das ações, e o tático é planejar cada ação que você vai solucionar, propor como solução para o cliente. Criação de peças de comunicação, prognóstico e conclusão. Olha
o tanto de etapas que tem na estrutura de um trabalho de graduação profissional. Redigir os capítulos e formatar o relatório conforme normas da BNT e das instituições de ensino. Então, vai ter diagramação, vai ser mais livre do que as normas, do que a monografia? Vai, mas não vai deixar de existir exigências da BNT. Por exemplo, as referências, todas têm que estar dentro do sistema da BNT, em ordem alfabética, conforme a forma correta de indicar livros, de indicar sites, por aí vai. Organizar a apresentação pública e apresentar a banca examinadora, tá? Então, são alguns passos para realizar. Aqui tem redigir os capítulos e deixar um prazo, acho que faltou aí, para finalização, para formatação, gente, porque às vezes você vai ter que passar isso para um outro profissional, para alguém que possa fechar o seu arquivo, como a gente diz, né, na área de comunicação, fecha o arquivo. Ele vai colocar numa outra versão, né, diagramar num outro programa, inserir os layouts, colocar cor, colocar tipo de fonte, e isso precisa de tempo, tá? Não é assim, vai fazer em 3 dias. Então, isso pede ainda mais tempo ainda para a finalização do processo. A estrutura de apresentação de um projeto profissional. Quais são, né, essas estruturas aí? Primeiro, os elementos pré-textuais continuam sendo os mesmos. Você não põe só aquelas listas, muitas listas, tá? Listas de quadros, listas de ilustração, você não precisa explorar isso muito, tá? Mas você vai ter capa, folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória, agradecimento, epígrafe, resumo. A gente não põe abstract, mas também não vejo necessidade de deixar de ter, entendeu? Eu acho que vale a pena ter, porque é um texto que uma outra pessoa pode ler em outra língua, tá? É que na monografia é obrigatório, tá? As listas de ilustrações são muito, vamos dizer assim, fica a critério, né, do aluno, mas assim, elas quase que não cabem porque tem muita ilustração, geralmente tem muita informação, e aí não tem jeito de você fazer lista, né? E o sumário. Aí vem o texto. O texto são, aqui no que cabe dentro do conceito de texto, a introdução e a conclusão. E todo o meio do trabalho, que é todo o planejamento, todas as pesquisas, né? Tudo que você coletou de informação, tá? Então, tudo que tem sobre o cliente, o mercado, as pesquisas, o diagnóstico, o planejamento, as peças, tudo tá lá dentro daquilo que a gente chama de texto, tá? Então, complementa aí, entra introdução, texto, todo esse material e a conclusão. Dos elementos pós-textuais, a gente tem as referências, que tem que ter dentro das normas da BNT, glossário, se for o caso, e o apêndice e o anexo. Então, é como a monografia também, mas aí é uma decisão sua. O que você acha que cabe como um documento a ser, né, adicionado ali dentro do trabalho. A gente não deixa que o negócio seja muito pesado, muito exagerado, porque senão fica quase que um outro trabalho paralelo de tanta informação que não tem tanta relevância. Então, isso é muito discutido com os orientadores, o que vai entrar de verdade no apêndice e no anexo dos trabalhos profissionais. Isso você conversa com o seu orientador, tá bom? Os nossos formatos de projetos em RP, tá? A gente já falou disso de alguma forma, mas acho que é legal trazer para vocês de novo, para vocês guardarem essas informações. Assessoria de comunicação integrada, assessoria de relações públicas, campanha de opinião pública, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios, produto de relações públicas audiovisual, produto de relações públicas digital, produto de relações públicas impresso, organização de eventos, pesquisa de opinião pública, uma coisa é campanha, outra coisa é só pesquisa, projeto comunitário de responsabilidade social, projeto de RP empresarial, projeto de RP governamental, projeto de RP para o terceiro setor,
E aí os projetos você já vem com uma proposta, por exemplo, vou implantar o serviço de atendimento ao consumidor, sei lá, na empresa X. Você já veio com o projeto fechado. A assessoria não, você vai descobrir, vai assessorar no que ele precisa, tá? E aí ela é você não sabe, você não tem um ponto de partida de verdade, né? Você tem a realidade da empresa, uma empresa que talvez não tenha comunicação, ou que a comunicação interna não é tão bem feita, ou que precisa melhorar a sua imagem nas redes sociais. Você faz uma breve apresentação da situação dela, mas você não sabe ainda o que ela de fato precisa. O projeto não, já é algo que já vem definido, né, pré-definido. Por mais que às vezes você esteja errado, ela precisa de outras coisas, tá? Mas acontece também, tá, gente? E outros formatos que não caibam nesses outros que a gente falou aí, dos outros 13, né? Você tem 13 possibilidades, se não couber nesses 13, tem um outro formato que a gente pode pôr o nome ali, quando for preencher a ficha. Aqui, eu falei para vocês, isso aqui, vamos ver se a gente consegue abrir. A Casper Libero, será que tá abrindo? Ela é nossa, vamos dizer assim, uma parceira muito própria o nosso curso, ela é muito parecido com o curso da Casper Libero, tá? E aqui, se vocês quiserem depois entender um pouquinho da história deles lá, como é que eles fazem, ele chama de monografia e trabalho aplicado, tá? Os trabalhos lá eu conheço um pouco porque eu participei de prêmios da BRP, avaliando os trabalhos. Eles são trabalhos muito longos, então assim, eles são desse padrão aqui da Stephanie. Longos, pesados, né? Pelo menos os que eu tive tive a oportunidade de ler no passado, tá? Mas eles, assim, são bons exemplos de bons trabalhos feitos. Penso que tem até um certo exagero, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho dos trabalhos que eles desenvolvem. Aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui, ó. O regulamento é do ano passado. Olha lá, ó. Objetivos, regras gerais, responsabilidades, entregas, critérios de avaliação, banca, concursos, exposições. Aí vem um pouco aqui do conteúdo, depois se vocês quiserem dar uma lida, é bem interessante. Opa, não é isso, não é isso. Eu só tenho que achar agora aonde que tá o meu slide. Ai. Bom, pessoal, era o último slide, acho que eu fechei ele. Ele era o último slide, que tinha só os links para vocês depois navegarem lá. O que é importante? Que a gente vai conversar quinta-feira, tá? No horário da aula. E a gente eu vou bater algumas conversas mais específicas, a gente já vai começar a pensar sobre temas, tá? A gente vai ter aula quinta-feira, segunda-feira vai ter uma parada, porque é o feriado. Na outra semana a gente já começa a conversar e eu já quero ter um contato mais particular com cada um de vocês pra gente ver como é que tá a questão da definição dos temas, tá? Porque daí nós já vamos entrar na elaboração das etapas do trabalho. Tema, delimitação de tema, então nós já vamos começar a elaborar as etapas do projeto, do planejamento do projeto de pesquisa, tá? Assistam a nossa aula, se preparem, né? Chamem os colegas, gente, eu tenho insistido isso, já falei. Essa aula, ela é determinante para o bom andamento do TG de vocês o ano que vem, tá? Porque, assim, a gente tem visto que ela tem feito diferença para quem se dedica, tá? Tem ajudado bastante. Então, já estamos num cenário delicado e ainda vamos desperdiçar essa situação, não compensa, tá bom? Uma boa aula, então, valeu por mais um encontro, a gente se vê na próxima quinta, tá bom? Hoje é segunda, a gente se vê quinta,
Daí quinta a gente se conversa para a próxima semana. Então, dia 3 a gente se encontra. Um abração para todo mundo aí, tá bom? Tchau, tchau pra vocês.